Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a irmã Radassa. Nesta manhã eu quero orar com você. Mas antes desse momento de oração, eu sempre gosto de trazer uma palavra. E nós estamos aí numa série dos Salmos. E hoje eu vou falar algo para você baseado nos Salmos de número 7. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que fala assim: acusado falsamente. Será que você tem sido acusado falsamente? Olha só o que aconteceu. Certa vez um pastor na China foi acusado falsamente. No ano de 1956, o governo o enviou à prisão por 9 anos e depois o manteve em liberdade condicional por mais 16. 25 anos é um período longo demais para permanecer acusado falsamente, proibido de pregar o evangelho ou dirigir cultos. Esse pastor representa o vasto setor da igreja fora do mundo ocidental, em que os cristãos sofrem e suportam muitas acusações falsas apenas por crerem em Jesus. Nos Estados Unidos, podemos um dia enfrentar uma situação assim. Aqui no Brasil, também podemos enfrentar uma situação assim. E antes de começarem o extermínio dos judeus e ciganos, os nazistas os caricaturaram e desumanizaram por meio do ridículo e de falsas acusações. Nos Estados Unidos, o crente comprometido com posições bíblicas sobre a moralidade é comumente rotulado de intolerante, raivoso e até perigoso. E aqui no Brasil, como nós cristãos somos rotulados? Estamos sendo acusados falsamente? Aflição. É isso que muitos cristãos estão enfrentando no mundo afora e nós, principalmente nós brasileiros, aqui nesta terra tão amada. O Salmo de número 7, ele foi escrito para crentes que foram acusados falsamente. Sentimos uma aflição palpitante à medida que oramos. Prevalece um clima de desespero nas nossas orações e você se sente perseguido e prestes a ser partido em dois. As falsas acusações de traição e roubo pairam no ar. O torpe tratamento concedido a Davi é imerecido. Logo vemos isso no verso de número 5. A sua conduta em relação aos que o ofenderam foi irrepreensível. E ele então suplica a Deus que reafirme a sua integridade e convoque um julgamento contra aqueles que trataram com injustiça. Olha só o que Davi ele pede do verso 6 ao verso 9. Aqueles que o trataram com injustiça. Ele não vai fazer justiça com sua própria mão, porque o cristão entrega para Deus toda falsa acusação, porque se tem um que é justo, este é o juiz de toda a terra. Então, quando sofremos acusações falsas, precisamos entregar ao juiz de toda a terra. Aleluias! Não sabemos nada sobre o sofrimento de Davi, o que ele passou, exceto que tratava de Cuxi, benjamita da tribo de Saul, de onde proviam inimigos implacáveis de Davi. Vemos isso quando lá em 2 Samuel, lá fala muito bem sobre alguns inimigos de Davi. Então a aflição é muito difícil de suportar quando você é responsável completo ou parcialmente por ela, e se torna então uma cruz pesada quando você não tem culpa alguma. Isso é terrível, mas você precisa, em meio às injustiças, às falsas acusações, você precisa manter a sua confiança, que você comece bem o seu dia mantendo a sua confiança em Deus. Eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã. Você já foi acusado falsamente ou já mentiram sobre você? Como você reagiu?
Como você pode ver nos Salmos, que nós estamos estudando, Salmos de número 7, Davi, ele foi incapaz de fazer alguma coisa, a não ser confiar em Deus. E é isso que nós precisamos fazer, confiar em Deus. Que te tenham por fraco, por fraca, podem te ter por isso, mas a sua confiança é em Deus. Davi, no Salmo 7, ele simplesmente entregou para Deus toda mentira que lançaram sobre ele, toda acusação falsa, ele entregou para Deus. E aquele pastor, voltando lá para o caso que eu contei no início, aquele pastor chinês e os cristãos de hoje, e também aqueles que sofreram através dos tempos, eles sobreviveram porque ergueram os olhos para o Senhor, que reina sobre qualquer circunstância. O homem pode ser contra nós, mas Deus é por nós e nós precisamos permanecer fiéis a Deus, em nome de Jesus. Tu vê que Davi, ele começa esse salmo de número 7 aterrorizado e cheio de pânico. Porém, à medida que ele ora, irmãos, olha que coisa linda, à medida que ele começa a orar, ele torna-se calmo e confiante. Então ele consegue ver um futuro diferente. Ele não vai ser partido mais em pedaços, porque Deus o protegerá. Os que o perseguiram serão alvos das setas inflamadas de Deus, do verso 10 ao 13. Então eu quero te falar uma coisa, você só precisa confiar no Senhor, tá? Em meio à sua aflição, você pode chegar despedaçada. Eu mesma, irmã Radassa, quantas vezes eu cheguei diante de Deus dizendo: Senhor, eu estou me sentindo destruída. Por dentro eu estou destruída por alguma situação, por alguma coisa que aconteceu. Quantas vezes eu cheguei assim, e no momento que eu revelei, Deus já sabia como eu estava, mas no momento que eu revelei para Ele, eu confessei com a minha voz, eu disse: Senhor, eu estou aos cacos, parece que estou em pedaços, estou me sentindo destruída por dentro. À medida que eu ia orando, que eu ia falando com Deus, a minha confiança em Deus aumentava, no seu poder, na sua justiça. E ali eu senti a mão poderosa de Deus cuidando de mim, dizendo: eu pego cada caco que está dentro de você, Adassa, e eu refaço, eu colo, e eu não deixo cicatrizes, eu não deixo marcas, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso, que eu refaço novamente cada caquinho que você ficou, cada pedacinho seu. E coloco o meu amor, derrama a minha compaixão. E esta manhã é o que Deus está falando para você. Tu não está só. Chegue diante de mim. Deus está falando para ti, querido irmão, querida irmã. Chegue diante de mim, porque eu vou fazer algo novo na sua vida. Apenas confie em mim. Chegue com convicção. Você vê que interiormente Davi alivia sua dor ao perceber que aqueles que cavaram a cova nela caíram. Aqueles que semeiam problemas as colherão sobre suas próprias cabeças. A Bíblia diz isso. Como podemos ter tanta certeza que no final tudo acabará bem? Porque o Senhor é justo. Escute isso. Como que eu vou tranquilizar? Eu sei que Deus é justo. Eu sei que tudo vai ficar bem. Por quê? Porque no final Deus não vai permitir que o mal prevaleça por muito tempo. Então o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de justiça, é um Deus de guerra, é um Deus de perdão. O nosso Deus, Ele tem a sua multiforme graça. E nós precisamos sim, em meio a tantas tristezas, a tantas acusações falsas, a tantos momentos difíceis, colocar a nossa confiança e convicção no Senhor. Portanto, então Davi, você vê no verso de número 17, que Davi afirma a sua fé antes que ocorram mudanças exteriores em nossa condição. Então assim, eu posso não estar enxergando
fisicamente as coisas acontecerem no mundo material, no mundo humano, porque Davi não estava enxergando. Mas uma coisa é certa, dentro dele o Espírito Santo já havia bradado e já tinha dado a convicção que os maus não iriam permanecer para sempre, porque a bondade de Deus está conosco, está com você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesta manhã você possa compreender que a bondade de Deus te acompanhará, que a bondade de Deus será derramada sobre a sua vida. No ano que esse pastor, ele foi liberado, em 1980, inclusive, amados, em 1980 foi o ano do meu nascimento, 28 de abril de 1980, na época em que reassumiu esse pastor, então, a liderança da sua igreja, no ano de 1983, ele já tinha 75 anos de idade. Então a congregação tinha diminuído para 30 membros. Olha a decadência que esse período de acusação falsa promoveu naquela igreja. Agora, depois de alguns tempos, você vê que muitos adultos foram crescendo, que depois que ele assumiu, muitas almas foram agregadas a essa igreja. Assim, o relato é que em 12 anos houve um crescimento de 6.000 homens e mulheres adultos, não contando crianças. Então toda acusação falsa, ela promove o crescimento, e essa visão nós precisamos ter. O pastor Júnior, ele costuma dizer assim, que no crente nós somos como uma massa de bolo, que quanto mais bate, mais cresce. Uma massa de pão, quanto mais sova, mais cresce. Que nós realmente venhamos a crescer muito no nosso testemunho, independente das falsas acusações, que nós venhamos a crescer para a glória de Deus. Então, meu amado irmão, isso jamais teria acontecido com esse pastor se ele tivesse dito: oh Deus, eu fui acusado falsamente, estou aqui 25 anos pagando por algo que eu não cometi. Como que teria um crescimento tão grande quando ele saísse da prisão? Mas a fé dele não esmoreceu, e ele entendeu que a injustiça do homem, a maldade do homem não duraria para sempre, e que o Deus justo a qual ele servia estava cuidando de cada detalhe da sua vida. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que nós possamos colocar Deus sempre à nossa frente, porque Ele vai compensar todo o tempo perdido, dando uma colheita espiritual abundante para a vida daquele que sofre calúnias, difamações e perseguições. Acredite nisso. Você é amado de Deus, você é amada de Deus. Em nome de Jesus, eu creio que esse sofrimento, ele vai permitir que o seu espírito seja dominado por muito amor e jamais por sede de vingança, vergonha e autocomiseração. Por quê? Porque se você deixar sentimentos contrários dominarem o seu coração a partir do princípio da vingança, a sua vida vai regredir em cima de toda falsa acusação que você tem sofrido. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, acredite, você tem um Deus que é justo e você é um ramo frutífero, por isso sofre acusações e perseguições, porque a árvore que não dá fruto, essa é cortada e lançada fora, mas a árvore que dá fruto, Deus permite podá-la para que venha e dê mais fruto. Se você está sendo acusado falsamente, você está dando fruto. Se você está sendo perseguido, você está dando fruto. Apenas confie no Senhor e na força do seu poder, porque grandes coisas o Senhor fará na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Vamos orar nesta manhã?
para que o Senhor fortaleça a sua vida. Aleluias. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu chego diante da tua presença, te agradecendo pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas e por cada situação, porque a tua palavra diz que em tudo nós devemos dar graças. Então, Senhor, mesmo em tempos de falsas acusações, mesmo em tempo de solidão desesperada, nós te agradecemos porque entendemos que o Senhor é o Deus justo que pode mudar as circunstâncias e firmará o nosso espírito na tua palavra. Que a nossa confiança em ti seja a base da justiça, que a tua justiça e integridade superabundem na nossa vida, que sejam abundantes em nome do Senhor Jesus. E assim como Davi adorou ao Senhor em meio às acusações, para que o Senhor venha a resolver e a entrar com justiça diante destes problemas, assim nós também oramos nesta manhã e pedimos, Senhor, em nome de Jesus, entra com providência nas nossas necessidades, porque nós cremos no grande futuro com Cristo que nós temos. Ó, Papai querido, assim nos sentimos muitas das vezes como Davi, prestes a ser dilacerados, nos sentimos arrasados pela desonestidade dos homens, nos sentimos abalados, mas nós confiamos na tua proteção e plenamente que a tua justiça irá prevalecer na nossa vida, na nossa história, na nossa casa e na nossa família. Obrigada, Papai querido, nós te louvamos e te agradecemos em o nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, aleluias.